Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula então? Então, vou botar aqui para vocês. Ótimo! Na aula anterior, a gente estava falando sobre os carboidratos, certo? Hoje, nós vamos falar sobre um carboidrato, tá? Só vou dar uma revisadinha rapidinho aqui para vocês verem, ó. Estava falando sobre os carboidratos, os alimentos em que nós podemos encontrar os carboidratos aqui, ó. Lembra, a gente falou sobre isso, falou que eles têm a importância aí energética, que a principal função dos carboidratos é energética, tá? Falamos também da fotossíntese, que a fotossíntese ela é a matéria-prima principal aí, né, para produzir a glicose, que a glicose vai dar origem a todos os outros carboidratos, aquilo tudo que a gente discutiu, certo? Então vamos falar sobre o nosso querido amigo aí, né? Até o nome já rima. É o amido, gente, o amigo amido. Então, vamos aí falar um pouco sobre ele. Quem é o amido, tá? Então vamos lá. O principal carboidrato encontrado na maioria dos vegetais é o amido. É ele que dá cor branca ao arroz, à farinha, né, à mandioca. Então, uma coisa aqui que eu tenho que citar para vocês, tá? O que na verdade é o amido? O amido ele é uma molécula, tá, gente? Só que ele é uma molécula grande. É uma molécula bem estruturada. Mas estruturada de quê? É uma molécula estruturada de glicose, tá? Mas só que não é só uma glicose, ok? É um monte de glicose, um monte mesmo. Aqui eu utilizei um desenho para representar o amido, mas o amido ele é imenso, ele tem muitas glicoses que vocês nem imaginam, tá? É praticamente infinito. Então, o amido é isso, certo? Bom, então, o que acontece quando você come o amido, tá? Exemplo, o amido ele é encontrado no pão, certo? No pão, no arroz e em vários outros tipos de alimento. Então, quando você come um pedacinho de pão, né? Esse pãozinho ele vai para sua boca, certo? E o que acontece quando, né? Esse pãozinho cheio de amido vem aqui para a boca, tá? Acontece o seguinte, gente, o amido, ele começa a ser quebrado na boca. Como ele é quebrado? Ele é quebrado por causa da saliva, porque a saliva que a gente produz na nossa boca tem uma enzima que quebra o amido. Só que o que acontece, tá? O amido na boca, ele é inicialmente quebrado, ele não é totalmente quebrado. Você pode perceber aqui na animação, né? Que o amido ele não foi totalmente quebrado, ele foi só parcialmente quebrado, ok? Quando chega no estômago, tá? O amido ele ainda não é quebrado, tá? O estômago ele não tem a função de quebrar o amido, somente a saliva que está na boca. Então ele chega mais ou menos assim no estômago e continua assim no estômago, correto? E aí, como eu acabei de falar, essa quebra ocorre apenas na boca. Ele vai passar pelo estômago aqui, ó. Tá vendo aqui essa imagenzinha aqui, ó? Ele vai passar aqui pela boca, vai ser parcialmente quebrado, como mostra aqui na imagem, tá? Mas vai para o esôfago, chega aqui no estômago. Mas quando ele chega no estômago, ele ainda chega assim, ó, dessa forma. Só que ele ainda não é quebrado pelo estômago, tá, gente? Então, o estômago ele não tem função ainda de quebrar o amido. Então, o que acontece, certo? O amido veio aqui para a boca, foi parcialmente quebrado, passou aqui para o esôfago, depois foi para o estômago, e aí vai para uma outra estrutura bem aqui, ó, tá? Aqui, essa passagem daqui do estômago para cá, ela é chamada de duodeno. O que é o duodeno? O duodeno, ele é o início do intestino delgado, que é aqui, ó, tá vendo? Ó, esse tubinho tá passando aqui, vai lá por trás e é aqui que inicia o intestino delgado. Todas essas voltinhas aqui é o intestino delgado, tá? Outra coisa que eu preciso
destacar aqui para o pessoal do 8º ano é que a gente vai ter uma aula sobre sistema digestório, tá? A gente vai ter uma aula sobre isso. Então, vocês não precisam se preocupar. Por quê? Porque vocês vão saber a função de cada estrutura dessa que tem no sistema digestório. E no momento, a gente está falando só de amido e como ocorre a quebra dele. Então, não se preocupem que vocês vão aprender sobre o sistema digestório, tá, gente? Então, vamos continuar aí. Bom, o amido, né, percorreu todo esse processo, estômago, veio aqui para o intestino. Aí agora a gente vai focar aqui no intestino. O que que acontece com o amido aqui na parte do intestino? Ó, aqui, ó. Eu fiz o intestino, gente. Vocês me perdoem pelo desenho, mas é mais ou menos assim, tá? O intestino, ele tem essas célulazinhas bem aqui, ó. Ok? Vocês vão lá na frente, quando a gente for falar também de sistema digestório, vocês vão saber por que que essas células são assim, ó, desse jeito, cheio de ondinhas, tá? Isso aqui é como se a gente estivesse dentro do intestino. E o amido, olha o amido aqui, ó. O amido tá aqui, ó. Aqui o amido ainda tá parcialmente quebrado, que foi parcialmente quebrado lá na boca. Lembra que eu falei para vocês? Pois é. Aí o que que acontece então com esse amido, tá? O intestino vai produzir enzimas para quebrar totalmente o amido, certo? E quando ele, na verdade, aí faz essa função de quebrar totalmente o amido, em que o amido se transformou, tá? Ele se transformou em várias moléculas de glicose. Então, o que que acontece com essa glicose? Essa glicose, ela vai ser simplesmente absorvida pelo intestino, tá, gente? Ó, vou voltar a animação novamente. Ó, a glicose vai ser absorvida por essas célulazinhas aqui que eu desenhei, ó, pela parede do intestino. Bom, aí aqui, ó, olha aqui as célulazinhas do intestino. Essa coisinha aqui que eu desenhei, esse tubão aqui, que parece mais um quadrado, é o intestino, tá, gente? É como se a gente estivesse dentro daquele intestino lá que eu mostrei no início. Aí o que que acontece? Olha aqui, a célula já absorveu a glicose, como eu mostrei, tá? Essa parte vermelha aqui que eu fiz esse desenho, certo? É o nosso sangue. O nosso sangue, ele passa por aqui pelo intestino, tá? Aí o que que acontece? Ó, essa célulazinha aqui, ela tá sinalizando que ela precisa de quê? Ela precisa de energia, né? Aí lembra da mitocôndria, que eu falei que a mitocôndria é responsável pela produção de energia pela respiração celular? Então, o que que vai acontecer, ó? As próprias células do intestino transferem a glicose para o sangue. E quando transfere essa glicose para o sangue sai carregando essa glicose lá para a célula que necessita de energia. E aí, o que que tem no sangue também, tá? No sangue tem o quê? O oxigênio. O oxigênio também, gente, vai lá para a célula para ajudar a quebrar a glicose e transformar em quê? Que vocês já devem saber, é a energia, tá, gente? Então, na próxima aula, a gente vai falar aí sobre um carboidrato muito bacana também, que é esse carboidratozinho aqui, ó, chamado de sacarose, tá? Eu lembro que a gente falou no início sobre ele, mas aí a gente deixa para a próxima aula, ok? Um abraço para vocês e até a próxima.